Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula. Tudo bem com vocês? Professora Liduína Esteves, né? A tia Neta aqui com vocês. Nossa aula hoje de Geografia. Vamos para o segundo capítulo, vamos ver, né, o nosso segundo capítulo. E também, depois que explicar, vamos primeiro fazer a correção, tá bom, gente? Das páginas que foram referentes ao capítulo 1. E só para a gente ver aqui um pouco do que nós vimos no capítulo 1. Falamos sobre o quê? Sobre a modernidade no campo, a modernidade da agricultura, da pecuária, do extrativismo, como tudo modificou de alguns anos para cá. Os primeiros equipamentos, né, utilizados na agricultura eram equipamentos muito rústicos, né? Era ossos, né, pedaços de pau, ou seja, mudou demais de lá para cá. Vimos, durante a nossa aula, que com o avanço da tecnologia, foi introduzido na agricultura equipamentos modernos, né? Hoje contamos com a agricultura moderna, com equipamentos modernos, como o quê? Os tratores, né? A colheitadeira para colher o alimento, drones que são já colocados. Foi posto também, né, abordado bastante durante as aulas, que esses equipamentos, né, essa modernidade, não chegou para todos, né? Porque para ter todo esse material, precisa, né, de ter uma condição financeira, porque esses equipamentos, né, modernos são bastante caros, tá bom? Vimos todo o processo de como evoluiu o extrativismo, como evoluiu a industrialização, né, gente, que foi substituída, os operários foi substituído por máquinas, por robôs. Vimos tudo isso durante a nossa aula, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os avanços, mas nas comunicações, ok? É isso que nós vamos ver na nossa aula. Agora vamos corrigir as questões referentes ao capítulo 1, tá? É a página 174. Quais são as consequências da modernidade das atividades agrícolas? Nós vimos que a modernidade foi muito boa, né, gente? Trouxe uma produtividade maior, a produção ficou mais rápida, né, e em grande quantidade, mas nós vimos também umas consequências negativas, que foi o quê? O desemprego no campo, não foi, turma? Vamos ver aí a resposta. A modernização das atividades agrícolas possibilitou um aumento da produção, porém fez diminuir a oferta de trabalho no campo, né, turma? A questão número 2, já é na página seguinte. De que maneira essa modernização das atividades agropecuárias pode contribuir para o aumento da produção de alimentos, de matérias-primas? Converse sobre isso com o professor, com os colegas. Eu já coloquei aqui uma sugestão de resposta, tá bom, turma? A modernização dessas atividades agropecuárias aumenta a produção de alimentos e de matérias-primas também, porque permite a utilização de técnicas e de equipamentos mais modernos. Isso também amplia o controle e o planejamento da produção. Lembra que eu falei para vocês que hoje tem, além de ter os equipamentos modernos, também tem técnicas diferentes, né? Técnicas de plantio, né? De manejo da terra, de como preparar esse solo. Página 177. É uma questão em cada página, gente. Falei para vocês. Questão 3. Liste exemplos de como o desenvolvimento tecnológico pode ser aplicado nas atividades do campo. Ora, esse desenvolvimento pode ser aplicado de diversas formas, né, turma? Com esses equipamentos modernos, através de maquinários mais sofisticados, como a colheitadeira, os tratores, utilização de drones, né, de softwares para ver como é que está toda a plantação, se tem pragas, né? Ou seja, faz com que a produção seja mais rápida, tá? E em maior escala. Página 178, é a questão de número 4. Leia a frase. A modernização de técnicas e equipamentos utilizados na agricultura beneficiou igualmente todos os agricultores. Afirmou, né, turma? Você concorda com essa frase? Explica a sua resposta, né? Acabamos de ver, quando eu estava, né, dando uma retomada um pouco do capítulo 1. Claro que não, né, turma? Então, a resposta pessoal, deixei para vocês responderem, mas nós sabemos que não, porque esses maquinários, né, custam bem caro, a manutenção e a compra desses maquinários, então não beneficiou a todos, tá bom? Infelizmente, embora, como eu falei para vocês, que tem projetos do governo que eles emprestam dinheiro, né, para as pessoas, mas só os grandes agricultores, né,
os grandes pecuaristas também, que na pecuária também utilizam equipamentos modernos, tá bom? Só eles tiveram acesso, porque o pequeno agricultor, o pequeno pecuarista, ele tem medo até de se envolver com um empréstimo desse e não cumprir com as parcelas, tá bom? Porque, como já sabemos, esses bancos emprestam, mas eles também cobram juros, né, turma? Questão de número 5. Que diferenças você observa no modo de produzir automóveis nos anos de 1923 e 2016? Tem a imagem no livro de vocês, né, gente? Então, o número de operários diminuiu bastante. Vimos isso durante, né, as aulas. Muitas tarefas agora são feitas por quem? Por robôs, tá? Então, diminuiu bastante o número de operários. Página 181, turma. Vamos lá para a página 181. Questão de número 6. Quais são as diferenças, né, na forma de produzir mercadorias entre o artesanato, vimos isso durante, né, a evolução, a manufatura e a indústria moderna? Como evoluiu? Como era o artesanato, lembra das aulas? Que o pequeno artesão fazia o quê? Ele produzia na sua própria casa, lá no quintalzinho de casa, só com algum membro da família. Depois, esse artesanato foi se modificando e ele começou a contratar pessoas para ajudar. Vamos ver aqui a resposta, tá bom? No artesanato, as tarefas eram realizadas pelo artesão e a própria família, em ambientes domésticos. Viu lá a imagem no livro de vocês? As crianças brincando enquanto o artesão produzia, né, turma? Na manufatura, começou a existir a divisão desse trabalho, pois os artesãos eles passaram o quê? A contratar ajudantes, e cada um realizava parte do trabalho, tá bom? E na indústria moderna, a principal característica foi a utilização do maquinário, né, de uso de máquinas, tá bom? No processo produtivo, né, no processo de produção do que eles estavam produzindo, que o artesão produzia, tá bom? Então, esse artesanato ficou mais moderno, eles produziam em maior quantidade, né, gente? Porque as máquinas facilitavam todo o trabalho. Final do livro, plus, né, meus amores, 289, vamos corrigir tudo. É a questão número 1, nós temos um texto aí na questão, na página 289, lá no final do livro de vocês. Falando sobre o quê? Sobre tecnologia, né? E a energia conectando pessoas e espaços, né? Sabemos que com o avanço da tecnologia ficou tudo mais fácil, né? A comunicação também, né? Lá na letra A, nós temos um texto que está falando sobre os produtores brasileiros, que eles estão cada vez mais implantando, né, na agricultura, equipamentos com precisão. Fala aí do GPS no texto, acredito que vocês leram, né, gente? Que é um equipamento que tem ajudado bastante os grandes, né, pecuaristas, os grandes agricultores. Lá na letra A está dizendo que recurso é utilizado nessa agricultura. Que recurso é apresentado nesse texto? Esse recurso, ele sempre existiu? Justifique a sua resposta. Então, está bem claro no texto, nós sabemos que ele não sempre existiu, né? Esses recursos foram de um certo tempo para cá. Olha lá. O recurso que eles utilizam é o sistema de posicionamento global, que é chamado de GPS. Ele sempre existiu? Não, né, turma? Ele foi desenvolvido pelos seres humanos e aplicado na agricultura moderna. Somente na agricultura moderna, né? Lá no início da nossa agricultura, quando o homem deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, eles não tinham, a agricultura não era chamada de agricultura moderna, né? Eles não tinham esses equipamentos, então veio surgir de um certo tempo para cá, tá bom? Lá na letra B, quais são as vantagens da utilização do GPS na agricultura? Lá no texto também deixa bem claro, tá bom? É possível ter um melhor planejamento do plantio, um mapeamento desse campo e do solo, direcionando as máquinas, monitorando todas as alterações do tempo, tá bom? Então, dá para eles fazerem toda essa vistoria quando for escolher o terreno para plantar. Página 290. Letra C. De maneira geral, a modernização da agricultura, ela tem suas vantagens, mas também as desvantagens, já vimos isso, né? Ao mesmo tempo, ela se tornou a produção mais rápida e eficaz, mas prejudicou a vida de algumas pessoas.
que depende muito do campo. Explique por que isso aconteceu. Todo mundo respondeu correto, eu tenho certeza. O desenvolvimento das máquinas, das novas tecnologias, substituiu, né, a necessidade de haver muitos trabalhadores na agricultura. Daí o desemprego no campo, tá bom? Vimos isso nas nossas aulas, que houve um inchamento nas cidades, né, porque as pessoas saíram do campo, né, o êxodo rural, né, que é a saída do homem do campo, para a cidade em busca de emprego, por conta desses maquinários que substituíram a mão de obra deles. Questão de número 2. Observe a foto e responda os itens a seguir. Tem aí a foto no livro de vocês. Uso de máquinas, né, gente, na pecuária. Agora já é ordenha do leite automatizada. A foto retrata o quê? Letra A. O tratamento natural dos animais. Essas máquinas, a foto tem umas máquinas, né, turma? Está mostrando o tratamento natural dos animais? Acredito que ninguém respondeu essa alternativa A. A prática da pecuária extensiva. Será que é a prática da pecuária extensiva? A foto deixa claro isso? Não, né, turma? A modernização na agricultura? Não, o que não está mostrando a agricultura, está mostrando é animais, é a pecuária. Então, a letra C também está descartada. A modernização da pecuária? A resposta correta seria a letra D, né, turma? Responderam a letra D? Olha aí, conferindo a resposta. Letra D. Lá no item 2, o uso de tecnologia na criação dos animais garantiu o quê? Letra A, a oferta de mais emprego às pessoas do campo? Não, né, turma? Nada a ver essa letra A. Carne de qualidade aos consumidores? Também seria essa a resposta. Vamos analisar as outras, tá bom? O aumento da produção de carne, leite e couro. Teve um aumento, né? Mas seria essa mais conveniente com a fotografia? A oferta de melhores condições aos animais. Qual a resposta mais adequada, gente? A letra C, né? A mais adequada à imagem. Página 291. É a questão 3. Analise o esquema a seguir. Tem um esquema aí no livro de vocês, tá? Olha aí, a Revolução Industrial. Aí nós temos, está enumerada, né, gente? Dá para ver aí no livro de vocês. A indústria 1, 2, 3 e 4. Está mostrando a evolução, né, gente, dessa indústria ao longo dos anos. Em 1784, 1870, tem os anos aí mostrando embaixo, e a indústria atual. Letra A, o que está representando o infográfico acima? Está representando o quê, turma? A evolução, né, a modernização, né, e a revolução da indústria é uma resposta pessoal, não importa como você colocou, tá bom? A evolução da indústria, ou a modernização da indústria, tá bom? Como a indústria evoluiu, coloque com as palavras de vocês, tá? Letra B. Lá na letra B, você vai enumerar esses processos de industrialização em 1, 2, 3 e 4, de acordo com a imagem, tá bom? Mostrando todas as etapas. Produção de mercadorias por trabalhadores. Qual é que está mostrando, gente? É a 1, a 2, a 3 ou a 4? A 2, né, gente? Lá na imagem dá para deixar claro, tá bom? Então, é a 2, tá? Utilização de máquinas substituindo o trabalho humano. Tem os dois, né? Dois parênteses aí, porque nós temos dois tipos de indústria que está fazendo isso, tá bom? É na terceira imagem e lá na quarta indústria, tá? Uso de máquinas simples, bem simples, lá no começo, para o aperfeiçoamento da produção. Então, seria a indústria 1, né? Vamos lá para a próxima questão, turma. Leia e avalie a afirmativa a seguir. Questão de número 4. A modernização em todos os setores, né, da economia, tanto na agricultura, na pecuária, no extrativismo e na indústria, beneficiou a população de forma igualitária. Afirmou, gente. Beneficiou a população de forma igualitária. Essa afirmação está incorreta ou está correta, turma? Está correta, gente? Todo mundo de forma igual? Todo mundo ficou beneficiado? Vimos isso durante as aulas, né? Tenho certeza que vocês responderam corretamente. Não, né, turma? É incorreta essa afirmação. Pois nem todas as pessoas podem pagar por esses equipamentos modernos, né? Por essas máquinas, porque custam muito caro, gente.
além de comprar a manutenção, tá bom, dessas máquinas. E vamos para o nosso conteúdo de hoje, que eu falei para vocês, nós vamos falar sobre os avanços na comunicação, tá bom? A modernidade na comunicação, como a comunicação era anteriormente, como evoluiu, né, de certo tempo para cá. Como era que os primeiros grupos humanos se comunicavam, gente? Vimos isso durante as aulas. Era através de gestos, através de barulhos, né, de gritos. Era assim que eles se comunicavam. E também através de quê? De desenhos, né? Em figuras rupestres, que é o que nós chamamos. Eles escreviam nas cavernas, né, bom? Desenhavam, né, gente? Né? Não escreviam, não tinha escrita ainda. Depois que foi evoluindo e surgindo a escrita, tá bom? Então, acompanhe a aula comigo para a gente ver como foi que esse processo aconteceu, tá bom? Tudo começou como? Há 40 mil anos atrás, antes de Cristo, né? Começou como? Com a arte rupestre. Mas antes dessa arte, teve os gritos, como eu falei para vocês, e o gesto, tá bom? Olha só aí como é que tudo começou, a nossa comunicação. Como é que eles começavam a interagir entre eles, se comunicar, transmitir o que eles estavam sentindo, o que eles estavam vivendo, a pesca, a caça, a agricultura, como é que eles viviam naquela época. Então, eles faziam isso através de quê? De desenhos, tá bom? E a gente só sabe disso porque eles deixaram, né, essas figuras rupestres para a gente entender como era a vida deles. Então, a comunicação começou aí, gente. Os egípcios, depois, né, inventaram o quê? A escrita, né, hieroglífica. E começou a utilizar o quê? O papiro. Lembra lá do texto que diz como foi que os escribas começaram a escrever, né? Depois a pedra, depois eles escreveram em placas de argila. E aí eles foram transmitindo a cultura, os conhecimentos, o dia a dia, o modo de vida deles. Olha só aí as imagens mostrando como era a escrita antigamente, como evoluiu, né, turma? Depois foi surgindo o quê, gente? O correio, que é um meio de comunicação que começou lá no Antigo Egito. Permitiu aos faraós o envio de cartas, de documentos, por toda a extensão do império. Essas cartas elas eram expedidas pelos seus mensageiros, tá bom? Eles realizavam isso diariamente, dezenas e dezenas de quilômetros, eles viajavam para poder levar essas informações. Foi surgindo com o tempo também o jornal, né? O jornal, que foi um dos primeiros exemplares desse jornal, aconteceu em 59 anos antes de Cristo, tá bom? Aconteceu aonde? Na Roma, por Júlio César, com o intuito desejado dele de informar o público sobre os mais importantes acontecimentos daquela época. Os acontecimentos sociais, os acontecimentos políticos, né, gente, que foram repassados de geração para geração, até chegar aqui no nosso país, que muito, como eu falei para vocês, desses conhecimentos nós herdamos desses povos, tá bom? E até hoje temos a prática do jornal, tá? Só que agora ela está de forma bem modificada, né? Bem atual. Vamos ver aqui algumas imagens, né? Olha só como era o jornal antes. Começou lá no papiro, olha a evolução desse jornal, até chegar à forma que nós vemos hoje. Temos o jornal impresso, temos o jornal, né, que passa na TV para você assistir também. Depois foi surgindo o quê, gente? Vários meios de comunicação foram vindo ao longo desses anos. Olha aí o rádio, gente, surgiu em 1874. Foi um marco na história, né, para a comunicação a longas distâncias. A pessoa na sua casa conseguia saber das notícias porque era transmitida através do rádio. O telégrafo também consiste no instrumento criado com o objetivo de transmitir essas mensagens a longas distâncias. E aí foram evoluindo os meios de comunicação cada vez mais. O telefone, gente, que surgiu também em 1870, né? Olha só como eram esses telefones, a gente vai ver como é que eles começaram a se modernizar. Então surgiu o telefone, passando este por diversos processos tecnológicos, tá bom? Usado para transmitir sons através de sinais elétricos. Em 1904, gente, com o formato de um castiçal, esse telefone ele funcionava com o uso de uma manivela.
Olha como era antigo, como era diferente do que nós conhecemos hoje, tá bom? Onde o sinal era enviado para uma telefonista e era ela que completava a ligação. Tá? Ou seja, não era direto de uma pessoa para outra, né? Então, tinha que ter uma terceira pessoa, que era a telefonista. Olha só a imagem aí, como é que era esse telefone, gente? Os primeiros telefones. Em 2002, já na década de 2000, surgem os celulares, né, os telefones mais modernos. E aí teve vários outros, que não dá para colocar todos eles, tá bom? Com visor mais colorido, com designs diferenciado. Aliás, nesse ano de 2002, eles ganharam também um acessório a mais, que foi a câmera digital. Olha aí os telefones, daquele tempo para lá, para esse de cá, como foi que mudou? Ficou portátil, né, levar para todo lado. Em 2011, são lançados novos modelos, né, de aparelho, que são os smartphones. Com eles, os sistemas operacionais mudaram, ficaram únicos, diversificados, com vários aplicativos, tá bom? Além disso, a maioria desses celulares também, eles suportam a conexão com a internet, e as fotos tiradas com câmera possuem uma melhor definição, ou seja, mais moderno e melhor ainda para quem usa, né, gente? Para todos nós que usamos. Olha só esses aparelhos aí, que vocês conhecem muito. Depois veio surgindo a televisão, tá? Em 1923 surgiu a TV. Como era essa TV, gente, bem no início? Era em preto e branco. Vocês sabiam que não existiam as gravações? Era tudo ao vivo. Mudou demais. Tem tudo aí no material de vocês, como foi que evoluiu, tá bom? A televisão, outro meio de comunicação deslumbrante, onde integra a imagem e o som. O rádio ótimo, a gente só ouvia o som. E com a TV, tudo melhorou, né, gente? Porque além do som, a gente vê também a imagem. Só que essas primeiras TVs surgiram como em preto e branco, como eu falei para vocês. As imagens só chegavam em preto e branco. Olha aí, uma TV antiga, uma TV moderna. Veio a internet também, né, gente? Surgiu a internet em 1969. E aí tem o WhatsApp, que todos gostam de usar, é prático, né, gente? Foi fundado em 2009, vem sendo uma rede de comunicação bastante utilizada. Ela é uma aplicação, né, de multiplataforma, de mensagem instantânea, rápida, chegou ali na hora. Além de mensagem de texto, os usuários enviam fotos, vídeos, mensagem de áudio, que nós utilizamos no dia a dia e conhecemos, né, demais. O WhatsApp, né, gente? Todo mundo gosta de utilizar. Outro meio de comunicação que fez e que está fazendo grande sucesso. O Facebook também vem sendo um site de serviço e rede social que foi lançado em 2004. E aí, viram como evoluiu muito esses meios de comunicação? E a importância deles para a nossa história, de estudarmos e conhecer todo o processo de como o homem começou a se comunicar, que era somente através de gestos, que graças a Deus surgiu a primeira escrita pelos sumérios e pelos egípcios, e como essa escrita evoluiu, como mudou a forma de se comunicar, né? Tudo mais fácil. Como era antes uma carta, demorava dias para uma carta chegar, né? As informações demoravam muito. Hoje é o quê? Instantânea. Sabemos notícia do mundo todo, né, em questão de segundos, de minutos, tá bom? Então, meus amores, responda as páginas, tá? Referente ao capítulo 2. E era isso. Obrigada a vocês pela presença. E até a próxima aula. Fiquem em paz e fiquem com Deus.